Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Que a gloriosa paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida neste momento. No vídeo de hoje, temos um ensinamento importantíssimo sobre o nosso relacionamento com o próximo, como não devemos tratá-lo e andar sempre em vigilância e temor a Deus. Mas antes de iniciar, já peço, por gentileza, para você deixar o seu joinha, se inscrever neste canal, compartilhe esta mensagem para que outras pessoas tenham conhecimento do reino de Deus e sejam edificadas para a glória do Senhor Jesus. Neste vídeo, vamos aprender com uma mulher da Bíblia. Seu nome não é mencionado, mas ela ficou registrada na história bíblica, pois nos traz uma valiosa lição. Vamos aprender com a esposa de Potifar. Esta narrativa está escrita em Gênesis capítulo 39. Apesar de ser citada brevemente na Bíblia, a esposa de Potifar aparece como sendo uma mulher astuta, inescrupulosa, mentirosa, lasciva e sem respeito pelo seu próprio marido. Este relato contém algumas lições óbvias sobre fidelidade diante da tentação sexual e também há alguns pontos mais sutis a serem encontrados sobre o caráter leal de Deus. A história é dramática. O filho de Jacó, chamado José, está no Egito, onde é servo de Potifar e é supervisor mais confiável de sua casa. A esposa de Potifar vê que José era belo de porte e de rosto. Em Gênesis capítulo 39, versos 6 e 7, diz: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. A esposa de Potifar tenta seduzir José, mas ele recusa firmemente seus avanços. Em Gênesis, capítulo 39, verso 9, José diz: Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? José é leal tanto a Potifar quanto a Deus. A esposa de Potifar não desiste. Ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Observe a atitude sábia de José, que optou por não ficar a sós com a mulher de Potifar, se pudesse evitar. Mas então veio um momento decisivo na vida de José. Mas certo dia sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Gênesis capítulo 39, versos 11 e 12. A esposa de Potifar, desprezada novamente, fica ali com a capa de José na mão e escolhe um plano furioso e vingativo. Ela chamou os homens de sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu, fugindo para fora. Está lá registrado nos versos 14 e 15. Quando Potifar chegou em casa, sua esposa lhe mostrou o manto de José e repetiu a mentira. Assim, quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Gênesis 39, versos 18 e 19. Potifar, indignado com a suposta traição de José, colocou-o na prisão. Toda essa história nos mostra, de um lado, o bom exemplo de piedade e caráter de José, e de outro, a imoralidade e maldade da mulher de Potifar. Vamos lá para a primeira lição que esta mulher tem a nos ensinar. Lição número 1. Seja temente a Deus. De fato, o que impediu José de ser desleal? O que o fez fugir do adultério?
O que o fez tremer diante dos convites da mulher imoral? Sim, uma coisa o protegeu do erro, algo que desapareceu do coração do homem moderno, o temor do Senhor. E quando não há temor de Deus, todas as barreiras desabam e o homem se deixa levar por qualquer desejo, atende a qualquer impulso e comete os maiores desatinos, numa busca inútil de satisfação e felicidade. Jesus prometeu uma vida diferente para aqueles que crescem nele. Ele disse que mataria a sede e saciaria a fome do coração. Disse que daria descanso para a nossa alma e nos livraria da vida vazia e suja de quem não teme ao Senhor. Quem nele crê, recebe tudo isso e ainda se reconcilia com Deus, não tendo mais que temer estar um dia diante dele. Lição número 2. Seja íntegro, tenha dignidade. A mulher de Potifar também caracteriza aquele tipo de pessoa que não trata os outros com dignidade. Aquela mulher era egoísta e só se importava com a sua própria satisfação. Ela tratou José como um objeto que tinha de satisfazer os seus caprichos. Ela viu José como um ser insignificante, cuja vontade não merecia ser respeitada. Por isso, ela insistia diariamente em perturbá-lo. Essa história também nos ensina que é melhor sofrer por ser íntegro do que desfrutar de um momento de prazer por ser imoral. A esposa de Potifar queria apenas um momento de prazer. Mas quando um breve momento de prazer significa transgredir a lei de Deus, não há prazer que compense um preço tão alto. Terceira lição. O problema de ter tudo o que queremos, quando queremos e de maneira que queremos. Certamente, a esposa de Potifar estava acostumada a ter tudo o que queria e não soube lidar com a recusa de José. Ela era a mulher de um oficial egípcio, o que significa que ela tinha uma vida confortável. No entanto, ela era egoísta e não tratava os outros com dignidade. Ela vivia de maneira a buscar apenas o seu próprio prazer, independentemente de como isso afetaria os outros. É necessário pensar se em nossas vidas não estamos, de certa forma, vivendo como a esposa de Potifar, deixando que o nosso desejo por prazer e satisfação governe como vivemos a nossa vida. Lição número 4. O problema da tentação. O que devemos fazer diante da atração pecaminosa? Nos afastar. Ninguém está livre de se sentir atraído por alguém, nem mesmo pessoas casadas. A questão é o que fazer diante disso. As tentações da vida, principalmente as tentações na área sexual, são perigosíssimas, e o adultério é um pecado contra Deus, que deturpa a maneira para a qual o sexo foi criado, o transformando em algo que busca apenas o prazer egoísta. Esteja atenta para as tentações na sua vida e afaste-se delas. Quinta lição. O problema da manipulação. A esposa de Potifar vivia como o centro de seu próprio mundo, e a sua preocupação era ter o que desejava sem se importar com as outras pessoas. Isso nos leva a pensar sobre o problema de agir de forma a manipular outras pessoas a fim de conquistar objetivos. Se nós confiarmos que o Senhor tem o controle sobre tudo, governa nossas vidas e nossos lares, não existe motivos para viver manipulando as pessoas em vista a conseguir o que desejamos. Na comunhão entre pessoas tementes ao Senhor, com o coração humilde, é possível que todos compartilhem as suas vontades e desejos e encontrem um ponto em comum. A mulher de Potifar é o típico caso de pessoa sem autocontrole, de pessoa que é dominada por seus próprios desejos. Mas José é o exemplo de pessoa que possui domínio próprio, a ponto de conseguir fugir das paixões de sua mocidade. Como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. A história da esposa de Potifar trata tanto de lealdade quanto da resistência à tentação. A mulher de Potifar foi desleal com o marido, mas José foi leal tanto a Potifar quanto a Deus. Deus nos mostra lealdade e fidelidade surpreendentes. Isso faz parte do seu caráter. Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. Êxodo capítulo 34, verso 6.
porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Está escrito lá em Salmos 33, versos 4. O desejo de José de ser fiel e leal a Potifar foi em resposta à fidelidade de Deus a ele. José estava refletindo o caráter de Deus, que é o que os piedosos fazem. Em 1 João, capítulo 2, verso 6 diz: quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. A esposa de Potifar nos ensina principalmente como nós não devemos agir. Precisamos voltar o nosso coração ao Senhor, deixando de viver de maneira egoísta e manipuladora, não deixando que as nossas decisões sejam tomadas de acordo com aquilo que mais nos agrada ou nos dá prazer, mas de acordo com a vontade de Deus, nos submetendo em obediência. Que esta história te edifique e te conceda graça e misericórdia, e que você ande em obediência e temor no Senhor. Muito obrigada por assistir até o final. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.